Olá! Olha, gente, eu só quero agradecer. Eu quero agradecer o carinho de vocês com o nosso trabalho, o carinho de vocês com esse projeto, que é o meu bebezinho. E hoje eu espero que vocês estejam preparados, porque a minha convidada, olha só, hoje eu tenho uma convidada, gente. É uma coisa muito gostosa. Muitas pessoas sabem, esse programa ainda, esse podcast ainda está sendo gravado, tá bom? Logo, logo vem ao vivo. Assim que, ó, pode pôr lá na agenda, não quero desculpas, tá? Vocês vão ter que estar aqui comigo. Mas esse programa está sendo gravado hoje. E o meu carinho é que ele tem que entrar no mês de agosto ainda. Por quê? Porque essa minha convidada, ela tem tudo a ver com esse mês de agosto também. Primeiro, por ser mulher. Segundo, justo porque o agosto é o mês lilás. E é ela quem vai falar pra gente. Tudo bem, Zilda, doutora Zilda? Que honra. Olá, Flávia. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os que estão acompanhando nesse podcast. E hoje nós vamos falar e tratar de assuntos muito importantes. É, de uma certa maneira, acaba também sendo um pouco pesado. Até, inclusive, gente, eu já aviso para casa, tá? Nós vamos tratar sobre alguns assuntos que, se vocês tiverem crianças perto, ou vocês preferirem, né, não passar a elas nesse momento, vamos falar sobre pedofilia, vamos falar sobre alguns comportamentos nesse sentido. Então, só para deixando bem avisadinho aí para vocês, tá bom? Para ter essa liberdade, né, doutora, de saber se quer que o filho assista ou não, apesar que eu gostaria que assistissem. Serve também de prevenção e de alerta. Com certeza, com toda certeza. Doutora Zilda, gente, mês lilás. O que é o mês lilás de agosto? Olha, é uma lei bem recente de 2021 que criou esse mês de agosto como mês lilás em homenagem à Lei Maria da Penha, que dia 7 de agosto já completou 16 anos, porque é Nossa, uma lei de 2006. é uma Então, grande conquista para as mulheres realmente essa lei, né? eu avalio que seja uma das maiores conquistas desse século, a Lei Maria da Penha. Porque antes da Lei Maria da Penha, as mulheres sofriam toda sorte de violência e não era considerada crime. A violência doméstica e familiar não era crime. A própria Maria da Penha, que é quem deu o nome à lei, foi, inclusive, eu sinto, tá? Como injustiçada. A senhora não sente também isso? Na punição do seu agressor, do seu. Ele não é só um agressor, né? Ele é um assassino. Que ele não tenha conseguido concretizar o negócio é diferente, mas ele é um assassino. É. A Maria da Penha, eu até rendo as minhas homenagens à Maria da Penha, porque ela foi vítima 2 vezes da tentativa de assassinato por parte do marido. E, em decorrência, consequência dessas tentativas, ela está numa cadeira de rodas. Olha só. Então, ela está presa numa cadeira de roda. E esse fato aconteceu em 1982. E, na época, não tínhamos a Lei Maria da Penha. E ela lutou 20 anos para conseguir a punição do homem Que agressor. triste. Então, por isso que a Maria da Penha se juntou a outras mulheres que também sofriam violência, as mulheres que estavam sempre em campanha, as Aham. feministas, e denunciaram o Brasil para a organização americana. E, em decorrência, o Brasil foi condenado a criar uma lei de enfrentamento à violência e uma lei que tornasse a violência doméstica crime e que protegesse as mulheres de todas as formas de violência. Então, é graças a Maria da Penha que, mesmo numa cadeira de roda, não se calou. Foi a voz de tantas mulheres que não tinham Pode-se voz. dizer que foi um sacrifício, realmente, né? Porque. E ela tá até hoje aí na cadeira de rodas, ou seja, ela tem sequelas pro resto da vida dela. É. E, gente, antes de existir a Lei Maria da Penha,
Nós temos realmente que, nada é por acaso. Ela ter sobrevivido foi o que fez, porque como não existia a Lei Maria da Penha, se a punição dele, inclusive 20 anos depois do que ele fez a ela, ainda foi tão branda, tão baixa, se ela tivesse morrido, também teria sido baixa, porque ainda não existia a Lei Maria da Penha, ainda não existia uma base, né, justa para julgamento dela. Então, é né? bom a gente orientar que a lei não retroage. Aham. A lei foi a partir de 2006. Claro. E não podia retroagir para o caso da Maria da Penha, que o fato aconteceu em 1982. Então, a lei nunca retroage para prejudicar, só para beneficiar. E como nesse caso iria prejudicar, então ele Claro. foi beneficiado com a lei da época, do Código Penal de Pois é. 1940. Nossa, chega a dar uma revolta na gente, uma sensação um pouco de impotência quando a gente vê algo assim. E eu imagino que a senhora, como juíza, deve ser pior ainda, né? Uma sensação. É, realmente. Eu juíza há 33 anos, que eu entrei na magistratura em 1989. Nossa. Também não se falava quase em violência doméstica, não tinha visibilidade, porque não me recordo nesse tempo todo de atuação Não ter tinha um processo. atendido mulheres vítimas de violência. Não chegava até essa instância, Não né, chegava doutora? na justiça porque as mulheres não denunciavam. Porque não tinha uma lei que as protegia, elas tinham medo, vergonha e nunca procuravam a justiça. E quando acontecia os homicídios, quando a mulher era assassinada, o que acontecia no tribunal do júri? O advogado de defesa ainda falava, ele matou em legítima defesa da honra e esse réu era absolvido. Quase uma vítima, Isso né? há 40 anos atrás era o que mais acontecia. Era a tese dos advogados colocar a culpa na vítima da Claro. sua própria morte. Denegria a imagem da vítima para proteger o assassino. E a justiça acabava chancelando, que era como se ele tivesse direito Claro. de tirar a vida da sua mulher, da sua companheira e da sua namorada. Com a Lei Maria da Penha, com a lei do feminicídio, a justiça foi também mudando o enfoque. Então, a Lei Maria da Penha, de 2006, nós conseguimos trazer para Londrina o primeiro juizado do interior do Paraná em Maravilha. 2010. Só tinha uma vara especializada em Curitiba. Em 2010, trouxemos a vara especializada para Londrina. Londrina tem a Delegacia da Mulher. Criamos uma rede muito forte, que é referência estadual e nacional. Claro. Uma rede de enfrentamento à violência. E trouxemos a Patrulha Maria da Penha, Ai, o que botão lindo. do pânico físico, o botão do pânico virtual e o aplicativo 190, tudo para salvar a vida das mulheres. Mas é com tristeza, Flávia, que nós noticiamos que a violência doméstica está aumentando. E aumentou demais no período da pandemia. Nossa, imagino. E está aumentando demais os crimes de assassinato contra a mulher. Mas a senhora vê que, ó, como a união das mulheres, as mulheres ainda não se deram conta do poder que elas têm nas Não, mãos. não se deram. Porque, ó, tem uma brincadeirinha que diz aí que tem 7 mulheres para cada homem, né? Não existe uma brincadeira mais ou menos assim? Pois é, gente, se nós somos a maioria, e se nós nos unimos de verdade, porque às vezes eu já vi casos onde as mulheres são mais cruéis com a outra mulher, em alguns comentários, de alguns casos que acontecem, sabe? Se as mulheres tomarem posse desse poder que elas têm nas mãos, porque, gente, uma pessoa sozinha, ela realmente, se ela sente que ela não tem onde se apoiar, se ela sente que ela não tem onde se agarrar, ela não vai pedir socorro. Porque ela vai lá, ela denuncia, coloca ele no olho do furacão e volta de peito aberto sozinha, desarmada. Desarmada. Agora, se ela tem uma rede de apoio e ele sabe que ela tem essa rede de apoio, ela está armada, a arma dessa mulher, que na verdade depois a gente entra no outro ponto, né? Porque eu sou CAC. Mas para mim toda mulher tinha que ser CAC. Mas a arma dela é a rede de apoio que ela tem. Porque existe essa rede e ela, às vezes, ela não tem a consciência real, né, doutora? De toda essa rede que tem, porque já existe mulher. Você não precisa ficar aí gritando e sofrendo sozinha. E se alguém não te apoia,
Então, Flávio, primeiro a rede de apoio é a própria família. Exato. Mas a mulher muitas vezes não conta nem para a família, Uhum. nem no trabalho, nem para as amigas. Ela não conta que está sofrendo violência. E quando as pessoas ficam sabendo, quantas coisas já aconteceram com essa mulher. Então ela não Claro. pode sentir vergonha. Ela tem que se abrir com a família, com os amigos, porque a primeira coisa que o homem agressor faz é brindar essa mulher das amigas, da família, porque ele começa a colocar defeito na família, nas amigas, isolar essa mulher. É a violência psicológica. É. Ele começa a denegrir a imagem dela. Ah, você não é mais como era antes, você está ficando feio, ou você está engordando, ou você não cuida direito da casa. Essa é a violência Não, psicológica. e ele faz de uma maneira, e a mulher ela tem que dar conta disso. Se um dia você estiver em casa, ele fez algo que fez você se sentir triste, mal, e você se pega se culpando, ah, mas é que o dia que você se pegar fazendo isso, respira e acredite, você é vítima de uma violência. Procure ajuda. Você vai procurar ajuda psicológica, que tem acesso. Ali, com uma psicóloga, ela vai saber, a própria profissional vai ajudar ela a ver se você é uma vítima. Muitas vezes, você começa a conversar com algumas mulheres, né? E ela, não, ele só não... Ah, mas é que ele me ama muito, gente. É, Então, o por isso que ele não ciúmes gosta que eu use aquela exagerado. roupa, É, né? é. É que ele me ama demais. Ah, não, é que eu acho que ele tá só me protegendo. É. Porque realmente, minha mãe sempre foi muito rígida comigo, ou meu pai... Gente, um narcisista, que a maior parte de agressores são narcisistas. Um narcisista e um agressor, ele conhece todas as suas debilidades, seus traumas, seu talão de Aquiles, como eles dizem, sabe assim? O calcanhar de Aquiles, né? Que ele, aqui no Brasil, às vezes ainda confundo algumas palavras, tá? Então, o que acontece? Ele sabe tudo. Ele conhece você e não é por amor, não. É porque essa presa dele, ele precisa saber quais são todos os seus mecanismos de defesa. Ele sabe todos e neutraliza todos. Seja a família que pode te apoiar, as amigas que podem te apoiar. Ele faz você sair do trabalho. Por quê? Porque no trabalho, depois de um certo tempo das agressões, ele mede no começo até, né? Depois de um certo momento, ele já nem mede mais as agressões. Muitas vezes chega a óbito a menina. Nossa, é o assassinato, é o ápice da agressão. E quando a mulher quer sair desse ciclo da violência, quando ela quer romper esse relacionamento, é o período que mais ela corre perigo. Porque o feminicídio, o assassinato da mulher é o crime de vingança. Você não é minha, não vai ser de mais ninguém. E todos os assassinatos são com requintes de crueldade, com várias facadas, muitos tiros, mutilação, esquartejamento, queimaduras. E na maioria das vezes na presença dos filhos, das crianças. Exato, e você aí tem entra. conhecimento que nesse mês de julho, eu falei que o Paraná ficou de luto, porque dentro de 10 dias, 6 mulheres foram assassinadas no Paraná. Que triste. Em Açaí, ele matou a esposa na presença da filha de 9 anos e depois cometeu suicídio. Em Bandeirantes, com uma faca, ele cortou o pescoço da mulher e alegou que foi por ciúmes. Você vê aquele caso de Toledo, ele matou a esposa porque ela queria romper o relacionamento e matou os 3 filhos, aquelas crianças mais lindas. Ainda matou a mãe, matou o irmão e outras pessoas e cometeu suicídio. Então, são tragédias na família que nós temos que evitar. Por isso que eu oriento sempre as mulheres que quando elas perceberem que estão vivendo uma violência, para elas não se calarem, para ela discar o 180, para ela procurar ajuda, porque a Lei Maria da Penha
não é só uma lei para punir o homem agressor, é uma lei que protege a mulher, Claro. determina que aquele homem agressor não se aproxime dessa mulher a uma distância, o afastamento do homem agressor do lar, a suspensão de porte da arma de fogo. Mas, como você falou, nós temos mulheres esclarecidas que sabem se defender e procurar ajuda, mas a maioria absoluta das mulheres é aquela que tem muitos filhos, que depende financeiramente desse homem, e elas não sabem, Claro. elas não conhecem os seus direitos, sequer conhecem a Lei Maria da Penha, e elas ficam muito em dúvida. Mas é para essa mulher que eu quero falar, para essa mulher da periferia, essa mulher que trabalha no dia a dia, que dá duro para manter os filhos, para sustentar esses filhos, e temos uma maioria de mulheres que mantêm e sustentam os filhos sozinha. Sim. Mas quando elas têm um companheiro que é violento, para elas não aceitarem, porque nós estamos aqui, você está aí, nós estamos, tem a Justiça, tem a Delegacia da Mulher, tem a rede, tem o NUMAP, tem o Ministério Público, tem muitas portas de entrada para a mulher procurar ajuda. Claro, e uma coisa muito importante aqui. Muitas mulheres dizem, ah, não, mas ele é assim só comigo. Com as crianças, não. Mãe, quando esse homem está te agredindo, você não pense, não acredite que teus filhos não estão sendo agredidos junto. Cada vez que você leva um tapa desse homem, cada vez que esse homem te humilha ao ponto de te deixar destruída no chão, os seus filhos estão sendo humilhados junto. Estão sofrendo. Estão sofrendo. Os filhos veem, sim. Você acha que você está escondendo de alguém? Não está escondendo de ninguém. E os teus filhos estão sofrendo igual. E muitos são os casos. Lá no Chile, enquanto eu estive morando lá, aconteceu um caso onde o homem agrediu essa mulher. Ela ficou hospitalizada. Ela teve o bebê prematuramente porque estava hospitalizada. Porque ele agrediu ela a esse ponto. E ele entrou no quarto dela, do hospital, e disse a ela, eu não vou te matar, porque se eu te matar você não vai sofrer o suficiente. Ele pegou o bebê, pulou a janela e se matou com o bebê. Não, e aqui no Brasil acontece também. E essa mulher, também. ou seja, como fica? Então, mãe, os seus filhos, você mãe que tem um filho homem e deixa normalizado para ele, você não faz nada para se defender, o teu filho homem vai entender que aquilo é um comportamento normal e natural e é assim. Seu filho vai ser um agressor. E você, mãe, que tem uma filha mulher e tem essa mesma postura, não que você queira, ninguém gosta de sofrer, mas você não teve aquela coragem de gritar e a tua filha vê você apanhar quieta, sem fazer nada, a sua filha vai ser agredida. Ela vai ser uma vítima no futuro porque ela entende que é assim um relacionamento. Entendeu? Então, eu preciso bater nessa tecla da mãe saber que o filho está sendo. Sabe por quê, doutora? Porque muitas mulheres, e a senhora sabe disso, que muitas mulheres só têm coragem de gritar quando ela vê que está chegando nos filhos dela. Tem mulher que ela chega a quase morrer. Enquanto ela acha que é só com ela aguenta. Quando vai pro filho, ela vira uma leoa. Sabe assim, ela descobre algo de força ali dentro que ela não sabia que existia. E aí ela grita. Então, eu admiro as mulheres, porque elas têm essa força de romper esse relacionamento violento, de se capacitar, ter uma profissão. Eu tenho testemunho de tantas mulheres que nós conseguimos tirar da violência e hoje elas me encontram e elas falam, doutor, estou vivendo outra vida, me profissionalizei, eu trabalho nesta área ou noutra área. E elas conseguem sair e ter uma vida digna e honrada, porque o que nós não queremos e não podemos aceitar é mulheres sofrendo toda sorte de violência. Porque, Flávia, além da mulher sofrer a violência doméstica e familiar, que é dentro de 4 paredes, que é o lugar que a mulher está mais insegura, é dentro de casa, ela também sofre na rua o assédio sexual, a importunação sexual. No trabalho, exercendo a mesma função, ela recebe menos que os homens. Então, as mulheres sofrem uma série de violências. E essas violências todas que nós queremos combater, para que as mulheres sejam respeitadas,
que elas tenham igualdade de direito entre homens Claro. e mulheres, porque tem muito aquela frase que nós ouvimos muito, mulher tem que estar aonde ela quiser, mas eu falo, a mulher tem que estar no orçamento público, a mulher Exato. tem que estar nos lugares de poder, Sim. servindo de exemplo para outras mulheres, porque a mulher tem a sensibilidade. Ela tem que se envolver na construção também, não só na administração de algo, né? Então, eu é não isso preciso que ter que falta. eu vou administrar algo que alguém já fez. Pera, eu sou mulher. Eu sei como é trabalhar, por exemplo, com cólica. Nós sabemos o que é um trabalho de parto, né? Gente, nós sabemos o que é ir trabalhar muitas vezes e tendo que coordenar, é como se nós tivéssemos que ter 10 braços. Ai, Porque a mulher é capaz de tudo isso. ela tem que cuidar de casa, É. do filho, da escola do filho, do trabalho. É aquela frase, nós temos que trabalhar como se nunca tivéssemos sido mães, mas também exigem que sejamos mães, como se nunca tivéssemos nada mais para fazer, Não, né? e A gente- sociedade é cruel. não, sobrecarrega a mulher. E nessa pandemia, quem mais retrocedeu foram as mulheres, porque elas muitas vezes deixaram de trabalhar, ficaram confinadas para cuidar da pessoa idosa, para cuidar e educar os filhos que não estavam indo para a sala de aula, as escolas fechadas. Então, para a mulher voltar a conquistar tudo isso que ela perdeu Claro. e ainda sofreu muita violência, porque a mulher confinada com um homem agressor, a violência doméstica aumentou demais. Aumenta, porque E a ele já é agressor. É. E ele já tem esse estupim. Permanecendo, Muitas pessoas na pandemia tiveram esse disparo da ansiedade, da... O aumento do Da uso depressão, das drogas, o aumento do uso aham. do álcool, a Isso. situação financeira que piorou. Piorou, juntou Então, tudo virou uma isso. explosão, Claro, quando virou uma juntou tudo explosão, e te coloca junto com uma pessoa assim, fechado, imagina. Não, as mulheres foram vítimas de muitas violências. E, como eu estava te falando, nesse primeiro semestre do mês de julho, 106 mulheres foram assassinadas só aqui no Paraná. Só no Paraná? Só no Paraná. Nossa. No mês de janeiro, 24 mulheres foram assassinadas. Quando a senhora disse esse número agora, eu pensei que a senhora ia dizer a nível nacional. Não, 106 no Paraná, Meu Deus. nesse estado rico, nesse estado de pessoas esclarecidas. Exatamente. E todos assassinados com requinte de crueldade, muita crueldade. Em termos de Brasil, morrem uma média de 7 mulheres por dia assassinadas. Os índices são alarmantes. Isso aí, como a senhora mesmo disse um pouquinho antes, ele vem... o assassinato é o último passo. Ou seja, essas mulheres, com certeza, essas vítimas, elas com certeza vieram sendo agredidas já durante há muito tempo. Claro, por isso que eu falo, o crime de feminicídio é um crime previsto, é um crime que a mulher tem que sair de relacionamento antes. É o que você estava falando, aquele homem ciumento, possessivo, que ama demais, esse homem psicopata, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. É isso que a mulher tem que enxergar, que a Não é hora que ela amor. quiser romper, ela vai morrer. Isso não é amor, isso é posse. Isso não é amor, é posse. E o homem ainda vê a mulher como sua propriedade, como sua posse, que não tem direito a ter vontade própria. Ele tem que mandar na roupa, nos gostos da mulher, o que ela vai vestir, o que ela vai usar, o que ela vai se maquiar, ou tudo. Ele quer mandar em tudo. O problema- Aquele ciúme exagerado. A senhora sabe que eu sinto muito um problema que as pessoas elas estão confundindo demais as coisas também, sabe? Tem mulheres que elas chegaram num momento assim que ela fala, gente, aí já não sei o que é o certo, o que é o errado. Eu já não sei, sabe? Por exemplo, porque existe um cuidado? Existe. Eu sempre digo que homens e mulheres não são iguais. Claro que não. Nós não somos iguais. São- Nós somos diferentes, Igualdade de graças a Deus. direitos. Isso mesmo. Nós somos diferentes. A mulher é mais maternal, emocional, coração, protetora, sabe? O homem é aquela coisa realmente do cuidado, sabe? Aquela coisa do macho da selva. Esse é meu lugar, é meu ambiente, minha fêmea.
Meu, E né? eles usam muito da força física. É, e o homem tem também algo diferente da mulher, que é a parte do o raciocínio do homem, ele é mais prático. É, E a mulher é mais emocional na hora de uma tomada de decisão, em tudo isso. O homem, ele pode tomar uma decisão no raciocínio e o prático, inclusive melhor que a mulher em vários âmbitos. Mas em vários outros pontos, a mulher é aquela que ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É. E um homem não consegue. não consegue. Tem muitas mulheres que estão assistindo a gente agora que já passou por isso, de estar dirigindo. Ele tá dirigindo. E ela, mas amor, e detalhe, tá? Ela tá falando com ele, indicando o caminho, falando com o filho lá em casa pra saber se ele já fez tal coisa, indicando pra alguma auxiliar que ela tenha em casa, ó, mas deixa tal coisa pronta pra mim, e conversando com ele. Ele tá só dirigindo. Ela, mas amor, ele, peraí que senão eu vou me perder aqui. Não, a Ou eu mulher dirijo tem ou eu essa falo. habilidade de Mulher fazer tem. várias atividades de uma só vez, mas é isso que é o objetivo. A Lei Maria da Penha prevê todas as formas de violência, e a mulher procura quando a violência é física, que deixa marcas no corpo, mas temos a violência psicológica, Ah, ela é a pior, violência doutora. patrimonial, quando quebra os objetos, quando detém os documentos, quando queima as roupas da mulher, e quantos casos que eu atendi, queima até o carro da mulher, e tem a violência sexual, que as mulheres acham que por estar num relacionamento, num casamento, tem que obrigação, ceder né? tudo, Aham. e não é assim, tem que respeitar a vontade da mulher, Claro. e entre tantas outras violências previstas na Lei Maria da É, a Penha. pessoa tem que entender que ninguém é dono de ninguém num relacionamento. Ela não é dona dele, ele não é dono dela, sabe? Eu, particularmente, a Flávia, tá? Eu não gosto desse tratamento entre marido e mulher, quando falou pai. Ah. Quando a mulher chama o marido de pai. Não E ele é chama esse. ela de mãe. É. Ô, mãe. É, não. existe muito isso, Tem. né? Igual os alunos chamam as professoras de tia, De tia, tio. graças a Deus que isso acabou um no Brasil. É um erro. Entendeu? Então, ali dentro daquela casa tem vários roles e a mulher tem que entender. E quem me vê sabe que eu não sou feminista, viu? Mas eu sou justa. Não, mas eu acho que Entende? as feministas é que lutam por uma causa. Se nós conseguimos tantas conquistas, foram graças às feministas. Mas eu digo que assim, foram nas eu digo ruas, uns extremos que lutaram, sabe, um grupinho. Lutaram pelo direito ao voto, Claro. lutaram Não, mas sabe aquele grupinho, quando É. eu quero dizer feminista, Não, explicando pra as- senhora? é. É aquele grupinho que se apropriou, tem um grupinho que se apropriou e só faz besteira. Não. Porque eu conheço mulheres que dizem que são feministas, e só que elas usam a palavra com a propriedade que tem que ser. Como as meninas do Poder Rosa, É. entendeu? Como a senhora conquistas, mesma, pra trazer exatamente. conquistas. Dentro de, É. sabe? Eu não imagino a doutora Júlia nesse momento saindo com os peitos de fora lá no centro da cidade. Não, isso não é, não. Isso não é lutar pelo direito não da é mulher. lutar pelos direitos Né? das mulheres, Não claro é? que não. Isso não Nós é. lutamos para conquistas de direitos. Então, Exatamente. levantamos uma bandeira para a proteção das mulheres, e as mulheres ainda elas têm como se defender, como procurar ajuda, mas a minha maior preocupação é a violência contra nossas crianças e nossos adolescentes e nossos Exatamente. idosos. Porque 11 anos eu trabalhei numa vara de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas crimes contra a criança e adolescente e crimes contra nossos idosos. Quantas coisas Nossa, que eu é tão ouvi, que eu triste, vivi meu Deus durante do esses céu. 11 anos. Eu falo, Flávia, que esses casos que eu te falei, eu não vi pela imprensa, eu não ouvi pela imprensa. Viveu na pele. Eu vivi, convivi cada dia durante 11 anos. Doutora, falando nisso, só voltando um pedacinho ali, não existia a Lei Maria da Penha. Por exemplo, quando aconteceu o caso com a própria pessoa Maria da Penha. É. Mas eu fico pensando, se uma mulher agredida, ela já não tinha nenhum suporte, era um mundo muito masculino, realmente. Quantos anos como juíza, doutora? Ou seja, como juíza, antes de juíza, a senhora exerceu ainda Não, eu fiz a escola normal, fui Aham. professora, dei aula. professora. É, aí eu fiz o curso jurídico, direito, Aham. e advoguei algum tempo, mas Olha. meu sonho de criança sempre foi ser juíza. Aí eu fiz a escola da magistratura, que é uma Aham. pós-graduação, fiz o concurso e passei no primeiro concurso para juíza, isso há 35 anos Ou atrás. seja, gente, se ser mulher hoje em dia, para você se impor
em um mercado de trabalho, para você mostrar que você tem sim conhecimento e capacidade para assumir um cargo e ganhar o mesmo por ele, eu imagino no seu tempo, porque no seu tempo que eu digo, gente, são 35 anos atrás. Há 35 anos atrás, estar ali como uma autoridade máxima dentro de uma sala, dentro de um público, genuinamente me imagino, masculino. Masculino. Poder judiciário Nossa. era predominantemente masculino. Eu fui uma das primeiras mulheres a entrar na magistratura. Acho que só tinham 9 juízas. Então, quando nós chegávamos numa cidade pequena, porque a gente faz uma carreira com marca de entrância inicial, intermediária e final. Então, você chega no município pequeno, como juíza, e a comunidade é acostumada a ver na figura da autoridade, na figura do juiz, um homem terno, gravata e sisudo. Mas aí você chega quebrando esses paradigmas. Não, e pior. Uma atitude totalmente diferente. Normalmente o juiz é aquele homem assim, não sei o quê. Ela já tá linda aqui ainda, gente, nessa fase da vida. Imagina essa mulher 35 anos atrás. Mulher linda. Nossa, foi difícil, não foi não? Divorciada e com uma filha pequena. Pronto, divorciada então, meu amor. Até a sociedade feminina na época, né? Uma mulher divorciada, parecia que ela tinha pego lepra. Ou não era? Não, mas aí a gente vai quebrando tudo isso e vai mostrando. Mas teve que quebrar muito muro, não foi não? Mais competente que os homens, porque quando eu cheguei nessa minha comarca inicial, nossa, fiz amizade, porque eu gostava de participar dos eventos da comunidade, o que os outros juízes achavam que não podiam participar. Eu ia dar palestra nos colégios, eu me unia com as professoras, realizávamos evento, e quando nós fazíamos a confraternização no fórum, era aquele clube do Bolinha, antes de chegar uma mulher juíza. E elas falaram que nunca foram no fórum, num evento. Nossa. Aí eu cheguei, os servidores levavam as esposas, convidávamos as mulheres. E olha, foi um divisor de águas também. A senhora sentia uma mudança naquela sociedade? Foi uma mudança muito grande na sociedade e a gente vem com a sensibilidade de, como mulher, de fazer tudo de forma diferente. A senhora já teve algum caso? Conta pra mim. Gabinete enfeitado, florido, época de Natal, enfeitávamos os fóruns, fazíamos muitas festas e confraternização. E foi assim, conquistando toda a comunidade, que hoje eu retorno lá depois de 30 anos. Aí, mas fiquei 8 anos lá, ainda sou super bem recebida, porque fiz muitos amigos. Delícia. Mas a senhora, conta pra mim uma coisa. Tem algum caso, assim, por ser juíza, mulher, seja de profissionais ou de um réu, quando via que era uma mulher, a senhora tem algum caso assim que te marcou de uma certa maneira? O lado do juiz, eu sempre falei que como mulher e como juíza, você tem um escudo, porque nenhum homem tem coragem de se aproximar para falar uma gracinha. E quando eu chegava numa rodinha de homens que eles estavam contando uma piada, eles paravam na hora e falavam: vai, doutora, com todo respeito, com todo respeito. Então eu sempre acabava tirando essa, mas é um escudo, porque mesmo os réus, muito machões, que são valentes, em casa, na rua, chegam no fórum, eles tremem. É um gatinho. Eles têm medo, eles têm medo da figura do juiz. Vira um gatinho. Não, perde toda a valentia. Então, a senhora, como juíza ali, tem a acusação e tem a defesa. Né? Ó, gente, eu faço perguntas igual vocês de casa, tá? Porque tem coisa que eu sou leiga, então eu pergunto igual o pessoal lá de casa ia perguntar, tá bom? Como juíza, tem a defesa e tem a acusação. A senhora nota a diferença do tratamento entre profissionais, eu digo, os advogados, quando o advogado homem confronta uma advogada mulher? A senhora sente ele diferente de quando ele confronta o homem? Olha, eu tenho uma convivência muito grande com muitas mulheres, inclusive advogadas, e elas falam que muitas vezes eles querem calar a voz da mulher na OAB, em todos os órgãos, e no fórum os homens querem ainda se impor e prevalecer pelo fato de serem homens. Olha só. Mas aí que tem o equilíbrio, porque tentam subjugar essa mulher. Juíza que está presidindo, a atitude é diferente. Porque nós tivemos o caso da Mariana Ferrer, que é aquela menina que sofreu um estupro. E na audiência era um juiz homem,
promotor homem, defensor público homem, advogado do réu homem e o réu homem, ela é a única menina de 20 anos numa sala de audiência. Essa é a violência institucional. Essa menina, além de sofrer essa violência, ela sofreu a violência Até na constituição dessa institucional. mesa, desse grupo, então deveria ter sido cuidado, poderia né? ter sido assim, jamais só uma audiência só por homens para ouvir uma jovem que sofreu um crime de estupro. Então, esses cuidados nós temos que ter. E a justiça tem que ter esse olhar. Então, está mudando esse enfoque também da justiça, Claro. capacitando todos os profissionais e todos os juízes para atender quando é o caso de violência doméstica e familiar e quando são casos de estupro. A senhora sabe que tem uma coisa que eu sempre digo, gente, quando vocês têm uma ideia sobre algo, procure sempre, essa ideia não é a verdade absoluta. Então procure sempre evoluir nessa ideia, crescer, se informar, tá? E eu sempre tive aquela ideia assim, daí eu comecei a me informar um pouco mais. Essa ideia, às vezes, de que a gente estava conversando aqui, acho que foi com o Santão mesmo que eu conversei outro dia, que foi o quê? Sobre isso de, às vezes, num cargo de direção de uma empresa, o homem é mais racional, põe muito mais um homem, porque ele vai despedir sem dó nem piedade. E uma mulher seria um pouco mais maternal para despedir ou algo assim. Mas existem casos onde esse lado, digamos, sensível nosso como mulher, também pode ser usado a favor, tanto numa empresa, quanto dentro aqui, voltando para a nossa convidada, dentro da área como uma juíza em um caso. Flash, coloca para mim o que a gente vai falar agora, que é justamente sobre isso. A nossa doutora Zilda Romero, ela não foi mulherzinha, como dizem os homens aí, quando tenta diminuir, a gente fala que é mulherzinha, né? Ela é a juíza linha dura. Por quê? Porque em um caso como esse, que comocionou não só o Paraná, em várias partes do Brasil, onde ficaram sabendo do caso, até hoje não desce na garganta de muita gente. Até hoje. Do doutor Marcos Rogério Lobo Colli, um advogado respeitável na cidade de Londrina, mas acima de qualquer suspeita. De qualquer suspeita, né, doutora? Pode tirar, Flash, daqui a pouco a gente põe de novo. Uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa pai de família, né? Meus amores, eu não estou aqui elogiando um agressor, não. O que eu quero é que você, cada coisa que nós estamos vendo aqui agora, no comecinho desse assunto, olho com isso. Para você ter a noção do quanto um psicopata, porque ele não é um criminoso comum, para mim ele é um psicopata, pode chegar a fazer o que ele fez. Pai de família, respeitável, um advogado respeitável, querido, muito querido e amado por todos os amigos, né, doutora? Um homem envolvido com causas sociais, caridoso, fazia muita ajuda, caridade. Gente, quando? Como? Imagina, impossível. E surge ali uma acusação contra esse homem de agressão sexual. Mas não é que um crime seja menor ou pior, mas assim que eu diga, né? Um estupro, dói menos, dói mais no coração. Mas existem uns que vocês... Não estou medindo a dor de ninguém. Mas esse tipo de crime dele dói mais, sim. Não. Dói mais. Foi um dos casos mais dramáticos, o julgamento. Porque além dele abusar sexualmente, estuprar dezenas de crianças... Fala a idade único delas, bairro, doutora. Crianças de 5 aninhos, 7 aninhos, 9 anos, 10 anos. Era todas crianças muito pequenas. Exatamente. Mas ele não só estuprava, ele fotografava esses estupros. Ele registrava. E ele fez milhares de vídeos. Quando nós determinamos a apreensão desses computadores, que ele tinha 3 domicílios, começamos a ver os vídeos, que a maioria das crianças foram identificadas pelos vídeos,
quando o caso veio à tona. Então, assistir esses vídeos e que muito me marcou. Eu até adoeci na época, porque fiquei com a imunidade muito baixa. Eu fiquei sabendo de policiais que estão acostumados a atender assassinatos na rua e tudo, e policiais que não conseguiam terminar de ver o vídeo. Não, foi uma comoção muito grande, porque você assistia um vídeo de uma criancinha de 5 aninhos, menina com aquela pelinha morena, Maria Chiquinha, Meu perninha Deus. grossa, e ele abusando da menina, e ela chorava, e ela falava: tio, eu estou cansada, eu quero a minha mãe. E ele falava: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E ele ficou mais 5 horas com essa menina. Meu E Deus. ainda ele dava Coca-Cola para ela tomar. Mas ele fez todos os tipos de sexo com a menina e filmou. E essa menininha de 5 anos é que chegou em casa com a roupinha do avesso. E a mãe perguntou: por que você está com o shortinho do avesso? E ela falou: mãe, o tio Coller tirou a minha roupinha e lambeu minha perereca. E a mãe alertou, mas ela tinha a irmãzinha de 7 e a outra de 9. Perguntou para as irmãzinhas. As irmãzinhas falaram: não, com a gente ele nunca fez nada. Mas mesmo assim, a mãe conversou com uma professora, chamaram o conselho tutelar. E foi assim que Essa o foi a primeira caso denúncia. chegou na justiça. Aí, na justiça, como ele era um homem acima de qualquer Sim. suspeita, como ele era um político, Da sociedade. vão falar que é uma vingança política, que isso não aconteceu. Uhum. Aí que fomos e apreendemos os computadores. Aí que fomos assistir todos esses vídeos, decretamos a prisão preventiva Como desse mãe homem. é triste demais. Não, não dá para ser... A senhora, quando estava assistindo esses vídeos, esse vídeo em específico, Assisti vários Você- vídeos a para senhora poder pensava nas julgar. suas filhas? Você que tem filha, você que tem netos, você que tem sobrinhos, você que. Não, as crianças são muito inocentes. Não podemos tirar a inocência de uma criança, o direito dela ter infância e dela brincar. Então, esse caso, ele conquistava a confiança dos pais, cesta básica para uns, padrinho de casamento para outros. E essa menininha E de 5 generoso, anos, generoso, ele generoso. prometeu para ela comprar uma boneca. Ela aguentou tudo isso porque ela queria sair com ele para comprar uma boneca. Para outra, ele falava que ia levar a tomar um lanche do McDonald's, outro comer uma pizza. Em E cima- as mães confiavam e deixavam porque não suspeitavam Ele trabalhava em desse cima homem. da vulnerabilidade dessas meninas, né? Vulnerabilidade das crianças. Seja financeira e emocional e tudo. Financeira. Elas queriam comer um lanche, elas aguentavam e suportavam. Aí eles colocavam essa criança embaixo de um chuveiro, colocava, esfregava com sabonete, com espumas. Olha, era os vídeos dos horrores, as audiências, foram as audiências dos horrores, porque as mães, hora que viam, chegava na audiência, ele ia com 6 ou 8 soldados da choque, com fuzis, porque nós ainda tínhamos que proteger ele com colete à prova de bala. As mães gritavam, as mães desmaiavam, as mães queriam avançar nesse réu. E ele entrou calado e saiu calado. E ele nunca falou nada durante todas as audiências. Não tinha defesa. As provas estavam escancaradas nas fotos, nos vídeos. E ele foi condenado com a maior pena do Brasil, 282 anos de reclusão, e ele vai ter que cumprir em regime fechado. Ele tinha 50 anos, só vai sair da cadeia com mais de 80 anos, porque ele vai cumprir os 30 anos no regime fechado. Não tem progressão de regime. Nossa, mas olha, realmente é um caso, gente, que eu gostaria de bater aqui nesse ponto com a senhora, para a mamãe de casa, tá? As pessoas que sabem da Flávia, o meio que eu já trabalhei, gosto de política. Eu acho que o brasileiro deveria aprender a entender o que é a verdadeira política. A política não é a politicalha que muitos fazem, gente. A política em si, a palavra política, ela é a organização de normas e regras de uma sociedade. É só isso. E tudo na vida da gente é política. Na igreja, no grupo de pais da escola, tudo é política. O problema é que nós ainda estamos usando mal a arma que nós temos nas mãos, que é o nosso título de eleitor.
Já falei, votar não é uma obrigação. Ah, o voto é obrigatório. Você pensa assim? Não, meu amor. O voto é um direito lutado pelas mulheres lá atrás. E nós somos a maioria. Se você for ver direitinho, nós mulheres comandaríamos o Brasil. O dia que nós descobrimos o poder que nós temos. 52% dos eleitores são mulheres. Nós temos esse poder. A maior parte da população brasileira é composta por mulheres. Claro. Então, gente, mamãe, o que eu quero dizer aqui é o quê? Principalmente nesse caso, e casos parecidos com esse, entenda, ou mulheres que sofram algum tipo de violência sexual, a culpa não é da vítima. E, mamãe, as mamães desse caso, a culpa não foi tua. Tá bom? Você, infelizmente, teve a infelicidade de ter cruzado nesta vida e nesta terra com um psicopata, um ser desprezível que manipulava todos. Não só você, mamãe. Entendeu? Não só você. Manipulava a todos. A todos. Muitos amigos dele pessoais só foram acreditar no caso depois de encontradas as provas nos computadores. Porque até ali, muitos do convívio dele achavam que poderia ser realmente uma perseguição política. Por ele ser tão ativo na área. Então, gente, mãe, a culpa não foi tua. A culpa não é tua. Mas fica aqui um alerta. Tá? Vamos cuidar um pouco de todas as pessoas que cercam nossos filhos. Não só padrasto, não só o tio não sei de onde, ou não só a tia. Mamãe, existe violência sexual contra um menino também. Então, na verdade, gente, o ser humano ele é imprevisível, né? Nós precisamos estar de olho, cuidando. E o que é de mais importante nesse cuidado? Além da observação. Porque essa mãe observou, ela se deu conta. É a conversa. Hoje em dia, são muitos os filhos educados por isso daqui, ó. Um celular. Seu filho é educado por um tablet. Seu filho está recebendo conselhos do TikTok. O seu filho recebe conselhos do YouTube. De um vagabundo como um Felipe Neto da vida. Entendeu? E não dá. Não dá para levar isso como educação do seu filho. Aí, quando acontecer algo assim, que Deus o livre aconteça, não é para você, ele não vai te falar. Então, nós temos que estar mais presente na vida dos nossos filhos. E outro alerta que nós fazemos é que 11 anos trabalhando na vara de crimes contra crianças, eram raros casos de abuso sexual praticado por estranhos. A maioria por pessoas de confiança de dentro da criança. Um avô. Vizinho, pai, padrasto, avô, tive caso até de bisavô. Sim. Então, e que você falou também, não é só as meninas que sofrem abuso sexual, os meninos também. Professores de jogo de esporte, olha... Cuidadoras. Tantos, e nós temos que proteger, porque as sequelas de um estupro é para o resto da vida. Marca essa criança para sempre, elas começam a cortar os pulsos, elas tentam suicídio, assim como mulheres que sofrem violência. Quantas que no fórum chegaram a falar: doutora, eu estava para cometer suicídio porque a minha vida não tinha mais valor. Então, a violência contra as mulheres, contra as crianças, é algo muito grave. Por isso que nós temos que combater, que enfrentar, para tirar essas pessoas de todas as formas de violência. E nós não falamos ainda sobre o idoso. Gente, o idoso são pessoas mais vulneráveis. Nossa, eu vi casos Eles são assim esquecidos tristes. Pela família, pela sociedade, pelas leis. Quantos casos de famílias disputar o pai ou a mãe numa sala de audiências? Então, é uma realidade que nós temos que cuidar. Mas quando Cuidar eles vão da disputar, família. eles não estão disputando para saber quem fica, né, doutora? Eles não estão disputando porque eu quero a guarda. Está disputando para que o outro fique com a guarda. Ninguém quer Para ficar. empurrar.
Ninguém quer, não é? E se tiver que pagar um valor em pensão alimentícia, porque quando as crianças são pequenas, os pais são obrigados a pagar a pensão. Mas quando os pais são idosos, os filhos também têm essa obrigação de pagar a O pensão Estatuto do Idoso ajudou um alimentícia. pouco nisso também, né, Mas doutora? são obrigados a pagar a pensão alimentícia. Temos o Estatuto do Idoso, mas a lei é pouco Mas sabe usada. que dó que me dá nisso, doutora? É difícil o idoso que vá entrar com um processo Olha, contra o contra o filho, filho. contra. Mas olha, eu tive um caso que me marcou. A filha agredia a mãe. E o neto, que amava aquela avó, com o celular ele gravou a mãe agredindo a avó e mandou o vídeo para o fórum. E a mãe foi processada. Porque os netos às vezes amam muito os avós e as avós. E quem não tem uma pessoa idosa dentro de casa? E essa É. pessoa precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de amor. E não só precisa, ele merece. Merece. Meu Deus, ele educou você, ele fez você chegar e ser onde você está hoje. Sabe, me dá muita pena, porque eu vejo em uma outra ocasião, com um outro trabalho que nós tínhamos televisivo, e nós fizemos uma incursão dentro de um asilo, para fazer um evento ali com eles, tudo. E eu me lembro que conversando com uma senhora e com outra, elas davam desculpas para eles. E daí, a senhora está recebendo visitas? Elas diziam: ah, é que ele está muito ocupado, tadinho, o trabalho dele, né? E tal coisa. Então, o que acontece com o idoso? O idoso que ele sofre esse tipo de violência e a violência do abandono também. É. Ele muitas vezes ele não reclama por dois motivos. Um, o paternal ou maternal que ele tem por aquele filho, apesar de ser maltratado, injustiçado, abandonado, ele ama aquele filho Ama. por amor, mas também por orgulho, porque ele chega num ponto da vida dele igual a mulher maltratada. Que vergonha! Quem sou eu essa fase da vida? Tudo que eu já fiz, tudo que eu já cresci, tudo que eu já, né, galguei, eu já me aposentei, como é que eu vou admitir agora que eu sou um nada? Porque não só o filho, mas ele entra no geral, né? Que imagina que eu sou agora. E a pessoa nessa idade tem que ter qualidade de vida, tem que ter leis protetivas, Sim. eles têm que ter a aposentadoria preservada. O que mais os filhos, netos fazem, os consignados na aposentadoria e na pensão da pessoa idosa, e eles ficam sem recurso financeiro para o remédio, para a alimentação. Então, olha, teria que ter uma campanha e os próprios bancos coibir. Mas é por isso a esses- importância, doutora, de ter mais mulheres ativas. Entende? Por quê? Porque eu não estou dizendo que o homem não sente e que não vá fazer algo legal. Tem muita gente boa também. Que Tem. vai fazer, inclusive em conjunto, talvez com uma mulher. É, Mas aquele lado maternal, sabe? Aquela coisa que eu, como mãe, que eu gostaria. Eu sou filha. Eu sou filha de uma mãe maravilhosa, doutora. Eu sou filha de uma mãe que, quando você fala a palavra mãe, ela é a perfeita descrição do que é ser mãe. Daí, quando eu vejo essa mulher, eu penso: e as outras mães? Quem as protege? Entende? Então, eu acho que nós precisamos, como eu falei antes, que nós temos capacidades diferentes entre homens e mulheres e mais aptidões para um lado ou para outro. Eu acho que faz falta, sim, a nossa sensibilidade, o nosso olhar por esse outro lado, mas também de pessoas capazes. Isso eu bato aqui, todo mundo sabe. Eu não sou a favor, doutora, de todo mundo ter o direito de se candidatar, seja qual for o cargo. Sabe por quê? Porque eu mexo com vidas. Eu mexo com vidas. O que eu fizer ou aprovar e votar e ajudar a aprovar, eu estou influindo na vida de milhares ou milhões de vidas. Entendeu? Com que conhecimento? Sendo Zé da Quitanda, que pode sim ser um homem honesto, correto, mas que pode cuidar de uma sociedade ali dentro do lugarzinho dele. Mas ele não vai conseguir ler um projeto de lei, escrita de repente por um outro companheiro, e votar com conhecimento, sim ou não, daquele projeto. Então eu acho sim que, primeiro, na educação do Brasil, tem que se trabalhar a educação de base, para que todos tenham essa condição de chegar num futuro e querer ser candidato.
todos tenham essa condição. Essa é a minha ideia. Mas que para se candidatar, você tenha um mínimo de estudo. Entende? Estudo X. Tem que ter concluído algo ali. Para dizer para mim que você vai ler um projeto de lei ou escrever um projeto de lei, construir com conhecimento do que aquilo pode ou não influenciar, pode ou não ser benéfico para uma sociedade. Entendeu? Entender aquilo ali, como é que está funcionando. Então, essa é uma das razões que eu deixei a magistratura recentemente. Uhum. Estou entrando para a vida política, me filiei a um partido, coloquei meu nome como pré-candidata. Demorou, tá? Devia ter vindo a antes. deputada federal, porque esse conhecimento todo adquirido durante toda uma vida de profissional, 33 anos como juíza. Então, eu me sinto capacitada, porque como juíza, eu aplico a lei, porque as pessoas confundem, acham que o juiz Faz a lei. faz a lei. Uhum. O juiz aplica a lei, mas quem elabora as leis é os deputados federais, é no Congresso. Claro. Então, eu quero chegar lá, se Deus quiser, mas também para elaborar as leis, para modificar as leis e para cuidar e trazer o que é necessário para as pessoas, atender as pessoas, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das mulheres. As mulheres que têm filhos com portador de alguma deficiência, com síndrome de Down, com autismo. Tantas mães que me procuram, contando os seus dramas, a dificuldade de trabalhar. Então, nós precisamos fazer tanta coisa em prol das mulheres, da criança, do adolescente, da pessoa idosa. E por isso a importância, doutora, de não escolher qualquer pessoa. Por quê? Porque pelo menos a doutora Zilda, eu sei, gente, que a postura que ela tem, ninguém vai te fazer calar a boca num plenário daquele. E isso eu digo com importância. Porque muitas vezes a pessoa diz, mas é que eu conheço, só tem bandido, só tem político corrupto, não sei o quê. Eu vou votar no Zé da Quitanda, eu vou votar na Maria, lá do Botequim, porque são honestos. Concordo que a honestidade tem que ser, sim, uma das bases de você escolher alguém. Mas essa pessoa tem que estar qualificada, tanto no nível cultural, no nível pedagógico, assim, mas postura. Porque tem que ser uma pessoa incorruptível. E essa pessoa incorruptível que eu digo não é só no caráter. Porque tem pessoas que colaboram, que participam da corrupção, muitas vezes, por não ter forças e não saber se impor. Lutar contra, né? Entendeu? E vai gritar comigo, tô no plenário, a minha voz agora é a minha vez de falar, fica quieto você. A corrupção mata. A Sim. corrupção mata. Exatamente. Mata na fome, mata na educação, mata na segurança. Então, não podemos admitir corrupção no nosso país quando há tantas necessidades, quando há tantas pessoas passando fome. Eu não admito corrupção em nenhum órgão. Então, nós temos que combater também esse câncer que é a corrupção. Sim. E as pessoas, você de casa, corrupção, não é só lá dentro do plenário não, tá? Né? Não é somente entre senadores, deputados. A corrupção começa ali, no mercadinho do voto. Não, começa antes, doutora. Começa no mercadinho da esquina. Começa a falta de caráter quando você recebe um troco errado e não devolve. Olha, é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, honestidade. Falava, olha, eu na minha pré-campanha, que eu já estou há 2 meses, não gastei um cruzeiro. Eu estou indo para a campanha com meu currículo, com meu nome, com o que eu já fiz. Não precisa dinheiro para gastar numa campanha. Exatamente. Não Quem gasta muito porque não tem o que mostrar. Nós temos que combater esses hábitos de cabos eleitorais, de lideranças. Então, por isso que é difícil entrar gente que está começando agora na política. Porque existem muitos vícios antigos e é isso que nós queremos combater. Exato. E as pessoas têm que entender também a nossa base, sabe? Eu, assim... gente, vocês aqui todos são livres. Porque a eleição é obrigatória. É obrigatório o ato de ir escolher. Mas a escolha é livre. E é muito importante essa escolha. Porque depende o futuro
o futuro dos nossos É. filhos, dos nossos netos, dessa geração. E temos que motivar a juventude para se interessar pela política e pelos políticos. Porque, gente, eles têm que se dar conta que é pra eles que vai ficar isso aqui. É. Ninguém aqui tá pra semente, não, meu amor. A gente vem com essa pele de pêssego aqui, meio murchinho, mas tudo bem. Mas a gente vem com essa pele de pêssego, né, doutora? Só que, meu amor, a idade vem, o tempo vem. Chega uma hora, a gente vai ter que passar a batuta. Quem vai assumir isso? São eles. São os que hoje estão tirando o título de eleitor. Entende? Eu sempre fui a favor de... Eu estava conversando isso aqui com um outro entrevistado sobre a importância da formação na base. A importância de se ensinar também, tanto política... Eu te lembro que tinha o SPB no meu tempo. Educação moral e cívica na minha época. E uma coisa que eu acho que tem que ser ensinada desde o princípio, para mim é desde o prézinho. Economia. Economia. Agora já estão alertando sobre isso. Não, mas eu não quero só alerta, não. Eu quero isso como grade curricular. Grade curricular. Entendeu? Eu quero que uma criança já saiba quanto custa essa xícara. E essa xícara tem um custo. Comprar essa xícara tem uma consequência. Entendeu? E se eu comprar essa xícara, vou comprar essa xícara, filha. Tá, só que você vai cuidar dela. Porque ela tem um custo, concorda? Concordo. Quanto custa? X. E se essa xícara se quebrar, sabe essa bolacha que a gente tá levando junto? Sei. Na próxima bolacha não vai, porque eu vou ter que repor essa xícara. Ela custa. Gente, tô falando algo que uma criança de 4 anos entenderia. Entendo. Então, as pessoas, eu sinto que as pessoas não sabem votar porque não entendem realmente como funciona a economia do país inteiro. Elas desligam nessa hora. Elas ligam a televisão para saber qual atriz traiu quem com fulano. Enquanto essa for a prioridade... Ninguém se interessa pelo horário eleitoral, que é tão importante para escolher, né? E tantas... A Voz do Brasil, doutora. É importante. Gente, meu pai sempre ouviu a Voz do eu Brasil. ouço a Voz do Brasil. E a gente acompanhava desde pequena. O meu pai fazia a gente assistir jornal. Sabe, assim, desde pequena. E eu vou fazendo isso com a minha filha, sabe assim? Eu vou ver alguma coisa, falo, filha, pera um pouquinho, mas me acompanha aqui um pouquinho. Eu quero que ela saiba. Hoje em dia, sabe o que eu faço de vez em quando? Filha, esse capítulo aqui você não vai assistir para não descobrir, tá? Mas sabe o que eu faço de vez em quando com ela? Eu chego na frente do mercado, estaciono, falo, entra você. E dou o cartão. Você sabe que a gente precisa comprar, né? A gente fez a listinha. Tem lá uns 5, 6 itens. Ela entra. Aí ela vai comprar, ela começa a comparar. Aí um dia ela chegou no carro e falou assim pra mim, mamãe, você pediu pra comprar tal pão, ou assim, olha, eu preferi não comprar. Tava absurdo o preço dele. Semana passada a gente veio, o preço dele era tipo R$3 mais barato, mamãe. Eu achei que tava um absurdo. Depois a gente vê o que a gente faz. É a importância do exemplo. Entende? O exemplo vem de casa. Então, eu conversando com um amigo, eu mando, ela tem o cartãozinho onde ela pode comprar e tudo. Meu amigo olhou pra mim e falou, se eu der um cartão desse na mão do meu filho, eu tô ferrado. Entendeu? Mas isso não é culpa da criança. Não. Quem educa essa criança? E aí vai no outro ponto de novo, papai e mamãe. Porque eu falo papai e mamãe, porque as pessoas, você já percebeu que tem uma mania? Tudo que acontece, quando acontece alguma coisa, as pessoas dizem assim, onde é que estava a mãe dessa criança? Ou seja, pergunta de uma vez onde é que estava o filho de chocadeira, porque se ela não tem pai, é filho de chocadeira, né? Porque não é possível, gente. Essa criança tem pai e mãe. Mas que tristeza que a maioria das crianças não tem essa paternidade tão necessária. Não tem. E a senhora sabe que já me aconteceu, o pessoal conhece, sabe que eu já fiz até como motorista de aplicativo. E eu tinha uma menina em especial, uma clientezinha que a mamãe me contratava para levá-la a uma escola especial, que ela tem autismo. Ela foi abusada também, viu? Chegou a ser abusada dentro da família. E 5 aninhos. Então isso regrediu mais ainda o autismo da menina, ela tem um autismo bem... E eu buscava ela num lugar e levava para um lugar aqui em Londrina que é uma escola especializada. Então ela estudava de manhã numa escola normal. Essa é a importância da inclusão, da preparação dos professores em ter uma criança com necessidades especiais, tá? Entendam isso, não é uma criança doente. É uma criança com necessidades
especiais. E é importante a importância de um investimento dos governos, tanto federal quanto estadual, na formação e capacitação desses profissionais e professores, que não é só professor. Tem o professor, todos os profissionais de uma escola comum para receber, porque é muito importante essa inclusão dele, para inclusive a melhoria dele. E também nós temos aqui, né, uma especial, que é para crianças com autismo, com outras necessidades. E quando eu ia deixar essa menina, me chamava a atenção. Só tinha mãe deixando as crianças lá. E não é crianças que eu digo, tá? A maneira de dizer. Essa tinha 5 aninhos. Inclusive, por todas as situações, ela era menor e mais levinha de peso. Ela tinha tamanho e peso de 3 aninhos. Devia ter uns 20 quilos aquele bichinho. Coisa mais linda do mundo. Só, um dia, ela teve uma crise quando eu fui transportá-la de uma escola a outra. E para mantê-la sentadinha no banco de trás, sem que ela se machucasse, sem que ela corresse para fora do carro, correndo riscos, deslocou as minhas costas. Sabe quando dá aquela travada? Eu fiquei dias com as costas mal. Nesse dia, dificilmente, foi muito difícil para seguir dirigindo para levá-la até a outra escola. Tive que até pedir ajuda da professora para tirar a menina do carro daí. 20 quilos, desse tamaninho. Eu fico pensando, quando eu cheguei lá, eu via mães, já com a sua idade, né? Porque, inclusive, deve envelhecer mais, inclusive, uma mãe com tudo isso. Com rapazes, doutora, de 20, 21 anos, enormes. Eu fiquei pensando, gente, uma menina de 20 quilos me deslocou as costas. E os cuidados necessários. Todos. Essa mãe, eu fiquei pensando, essa mulher não é humana. Não é possível. Tem que ser estudado, mães de crianças e depois alguns adultos especiais. Com filhos especiais, gente. Elas dão tem que estudar uma mulher dessa. Porque é impressionante. E a força da mãe. Aí o meu cérebro fez a pergunta inversa. Cadê o pai dessas crianças? Por quê? Por que só a mãe? Quantas mães são abandonadas pelos maridos quando tem uma criança portadora de alguma forma de deficiência? O homem não suporta essa carga, ele abandona a mulher com os filhos. Mas Teve muitos casos. Até mulher, quando elas descobre que estão com câncer, o marido abandona. Sim, são muitos os casos. Inclusive as detentas. Inclusive uma mulher quando vai presa. Muitas, o homem vai preso. Eles abandonam. O homem vai preso. Visitando a vida inteira, ela visita a vida inteira. Inclusive tromba com a amante ali no corredor de vez em quando. Não, é bem, já soube de uns probleminhas em alguns lugares. As detentas sempre reclamam que os maridos, os namorados abandonam. Nunca vão visitá-las. Não é impressionante isso, doutora? Eu fico observando isso. Como nós, mulheres, olha que coisa. Não somos capazes dessas atitudes. Né? Ou seja, gente, olha a força que nós temos. É impressionante. Gigantesca. Né? Mas olha, essa tarefa das mães que cuidam desses filhos portadores de deficiência, quantas me procuraram, porque elas não conseguem trabalhar, não conseguem arrumar uma cuidadora para cuidar desses filhos, é a tarefa da própria mãe. Claro. Então elas precisam de recurso financeiro, precisa de recurso para tratamento, precisa de recurso para o remédio. Doutora, dessa criança. um julgamento, digamos assim, até para esclarecer para mãe de casa, tá? Uma mulher que vai se separar, um homem que vai se separar, né? Não vamos dizer assim, porque dificilmente é ela que vai decidir só porque tem um filho especial. Ele sim. Mas esse homem vai se separar dessa mulher, ele, na hora de uma juíza determinar uma pensão alimentícia, é o mesmo critério de avaliação do que uma criança normal? Essa mãe que tem uma criança especial, ela pode ter um pouco mais de apoio, doutora? Tem. É claro que a gente examina todas as necessidades dessa criança. E muitas vezes eles são condenados a um valor mais alto para pagar. Mas a experiência que nós temos é que eles pagam alguns meses ou até um ano e depois eles deixam de pagar. E a mãe tem que arcar com todo esse custo. Pois é. Porque a maioria, como eu tenho mães que me procuram porque não recebem a pensão alimentícia. Olha, doutora, eu queria nesse ponto bater. Mães, mulheres, não é nem mães não, mulheres, parem de romantizar a maternidade e a leoa e a guerreira.
Sabe por quê? Porque eu posso ser leoa, guerreira, super mãe. Mas ele tem as obrigações dele. E se ele não vai cumprir elas na parte emocional, ele vai sim cumprir. E detalhe, eu não estou me humilhando. Ele é É um uma direito. obrigação dele, é um direito da criança. Da criança. Entendeu? Porque tem mulheres que falam, ai, fica atrás de homem. Eu mantive meu filho sozinha. Não deveria ter feito. É. Não deveria ter feito. Entendeu? Então para de criticar, porque as mulheres criticam outras mulheres. Imagina, fica indo atrás de homem para pensão, ele vai dar só R$ 300. Não me interessa. É. É um direito do meu É filho. o direito da criança. Entendeu? E o homem também faz esse raciocínio, que vai pagar a pensão para a mulher comprar produtos de beleza, Nossa, arrumar com cabelo. R$ 250. Eu queria. É. A senhora sabe que eu queria ir no mercado que esses homens fazem compra. É. Eu queria ir no salão de beleza que esses homens fazem compra. E eu queria ir no super bar, na balada top, com R$ 250 num mês, gente. Porque você acha que com R$ 250 dá pra fazer. Ô, meu amor, sabe quanto? Eu não faço, a minha é minha mesmo. Ultimamente nem tá feita aqui, mas ainda bem que eu nem pego direito. Mas, sabe quanto custa uma unha de gel que as mulheres fazem hoje em dia, que fica linda, maravilhosa, meu amor? Ou seja, teu filho tá desnutrido, não, teu filho tá cuidado. Para uma criança, o custo é alto. Altíssimo. As crianças têm muitas necessidades, tem que ter uma boa alimentação. E eu vejo as mães passando tantas dificuldades. Tive no fórum uma mãe que o marido a abandonou com 5 filhos, todos pequenos, e para ele pagar uma pensão alimentícia de R$ 100, ela era obrigada a manter relação sexual com ele para ele pagar os R$ 100. Imagina que absurdo. E ela foi no fórum e falou, doutor, mas como eu me sinto humilhada de ter que me submeter a isso. Determinei que ele depositasse, abrir uma conta poupança para ele depositar, para ela não sofrer essa humilhação. No Chile é assim, e se senhora não sabia? pagar, tem que decretar a prisão, sim, dos homens que não pagam pensão alimentícia. Lá no Chile, existe uma lei que quando você se separa, automaticamente essa mulher vai e abre uma conta num banco estatal. É uma conta de pensão alimentícia. Então, nós temos também no Brasil a Caixa Econômica que abre exclusivamente para pensão alimentícia. Exato. E esse aí pode ser usado, por exemplo. Eu não preciso provar que ele não pagou, gente. Ele todo mês tem que estar lá cumprindo. Tá lá, ele que tem não que provar foi que pagou. É, ele que tem que provar que pagou. Sabe? O outro detalhe também, eu vi essa semana um videozinho onde o cara teve a cara de pau de perguntar para uma advogada, ela respondia as caixinhas de pergunta. Doutora, a mãe do meu filho vai pra balada no fim de semana e deixa a criança com a avó para ela poder sair de noite. Eu posso fazer alguma coisa contra ela? O quê, meu amor? Ou seja, quando ela tá lá batalhando, trabalhando. Não está vendo. Não tá. Ela E deixou com não, a avó, e ele ela pode. deixou com alguém cuidando. Exato. Né? Mas ele pode, né? Eles não pode. querem ficar com o filho nem final de semana. Nem no final de semana, para dar um alívio para essa mãe. Né? Sei que a resposta é não. Não pode entrar fazer nada contra ela. Bom, se você quiser passar uma vergonhinha, faz. Faz. Vai lá, né, doutora? Chega numa doutora como a doutora Zilda, fala, doutora, eu quero processar minha mulher porque ela tem vida social, tá? Como se ela não tivesse direito de refazer a vida, né? E fica perseguindo essa mulher, se ela arruma outro companheiro, namorado, ela não tem direito a mais nada. E como nós falamos aqui já, doutora, olho com seu filho. E sim, você tem que cuidar quando vai escolher um novo parceiro, uma nova parceira. Haja visto Isabela Nardoni. Quantos casos recentes? Né? A madrasta que jogou o menino de 6 anos pela janela agora, faz quanto? Uns 3, 4 meses. A outra que colocou veneno no feijão. Meu Deus. Para matar os enteados. O Bernardo, lembra? O Bernardo, aqui no Rio Grande do Sul, que foi enterrado vivo e ainda jogaram soda. Entendeu? Acontece cada crueldade. E não é só homem, isso que a pessoa precisa entender. Criança espancada. Pela madrasta, Porque eu bato muito, doutora. Eu quero tentar mudar a nossa mentalidade como mulher. Batendo no princípiozinho lá. Quando nós nos unirmos, seremos mais fortes, seremos o poder. Por quê? Eu preciso que paremos de nos julgar. Entendeu? Eu preciso que paremos com isso. Eu vejo mulheres criticando outra mulher quando ela, infelizmente, acaba sofrendo a filha, às vezes. Gente, ela não tem culpa. Muitas vezes aquele homem com quem ela se casou também é o Marcos Colli da vida.
Um homem acima de qualquer suspeita. Um bom marido, um ótimo amante, um bom provedor, educadíssimo, da igreja. Não tem o perfil. Não tem. Não tem perfil do homem Entendeu? agressor. Então, a culpa não é da vítima ou não é dessa mãe. Não. É do psicopata. Ela tem que cuidar, ela tem que estar de olho, sim, mas o pai também. Entendeu? Temos todos que estar de olho. Num geral. Mas todo mundo tem o direito de refazer sua vida. Entendeu? E a bandidagem ainda é a minoria. Essa pergunta eu não posso fazer para a senhora, porque a senhora é juíza. Mas se eu for conversar com uma pessoa, por exemplo, com a tua filha, do convívio da tua filha, por exemplo, do teu dia a dia, as pessoas com quem você está, quantos você conhece que são bandidos? Nenhum, né? Entendeu? São exceções. A esse lado que eu vou. As pessoas dizem, não, o mundo tá perdido. O mundo, Não, muitas pessoas boas. Os bons ainda são a maioria. Claro. Sabe qual que é o problema? Que os maus falam mais alto e os bons se calam. Não, é que quando acontece essas tragédias, é grande a repercussão. Mas claro que a maioria são homens honestos, trabalhadores, competentes, cuida bem da família. Então, essas exceções que nós combatemos, o homem agressor, o homem pedófilo, o homem estuprador, o homem que assedia sexualmente as mulheres, o homem que entra num ônibus lotado e quer ficar acochando as mulheres desse assédio. Então, isso que nós combatemos. Mas temos homens muito bons, homens que levantam bandeiras e nos de ajuda às mulheres, né, doutora? Então, não vamos generalizar, mas tampouco nos calar perante os maus, né? Algo que eu sempre bato. Pelo amor de Deus, o problema não é a maldade e o grito dos ruins, é o silêncio dos bons. Né? Doutora Zilda, lembra que eu te contei? Que passava 1 hora e pouquinho, 10, 15 minutos? Agora a senhora acredita. Mas que bom. Olha, eu quero agradecer muito, muito a sua presença aqui. A agenda dela, gente, é complicadíssima, mas ela fez aquele espacinho para estar aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de mostrar, sabe, para a sociedade, para as pessoas, uma mulher que consegue ser feminina, linda, ao mesmo tempo, dura quando precisa, uma mulher esclarecida, forte como a gente precisa em todos os âmbitos desse nosso país aqui. Por mais Hildas nesse país, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar conversando com todos, passando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dessa orientação jurídica, mas estamos aqui para continuar lutando pelos direitos das mulheres, das crianças, adolescentes e os idosos. Muito obrigada. Imagina, um beijo. Vai ter que voltar. Aí voltarei, com o maior prazer. Vai ter que voltar. Gente, brigadão, tá? Eu já sabe, eu vou esperar vocês. Porque aqui é assim. E se você tiver alguma dúvida mais pra frente, quiser mandar algumas perguntinhas, a gente pode fazer um programa aí só de perguntas e respostas com a doutora Zilda, né, doutora? Pode. Então, pode mandar, tá bom? Eu vejo vocês no nosso próximo Papo Solto. Tchau, tchau.